falou de pesquisa. A gente sabe que você trabalhou aí 43 anos à base de uma pesquisa. Você faz a sinopse, você faz a história. E aí, de repente, você está no 20º capítulo, não sei, você pode me dizer qual é o capítulo, começa a fazer ali uma qualitativa. Isso complica a escrita, porque, assim, é uma obra aberta, a novela, eu estou falando Beleza Fatal, foi uma obra mais fechada, mas geralmente a novela é uma obra aberta e você tem que mudar no meio do caminho. Como Isso é um pouco de isso? mito. Pode falar. Quando a gente escreve uma novela, eu, pelo menos, eu escrevo uma novela, eu tenho 30 capítulos escritos na frente do capítulo que está indo para o ar. Olha. Quando a novela começa a gravar, eu já tenho 30 capítulos escritos, porque a produção tem que ter os capítulos para poder gravar. Sim. Entendeu? Os atores têm que decorar. Sim. O figurino tem que saber como é que vai ser a roupa. A cenografia precisa montar o cenário. E se não tiver o texto, não vai trabalhar. Então, quando começa a novela, e eles já estão gravando, estão gravando até o capítulo 20, eu já estou no capítulo 50. Sim. Entendeu? Então, quando começa as pessoas dizem assim, aquele personagem apareceu lá e aí o público gostou, ele aumentou. Não é porque eu gostei do personagem e eu aumentei o personagem e quando o público viu, já estava aumentado, porque fui eu que fiz o público gostar do personagem. Porque se eu não fizer cena para o personagem, o público não vai descobrir o personagem. Não descobre, é verdade. Entendeu? É verdade. Ou ele tem a cena para fazer, ou ele não vai aparecer. Então esse é um certo mito, né? Mas é bom que o público pense que ele comanda. Adora, né? O público adora. Adora saber, lógico, eu acho ótimos. E outra coisa também são os caminhos da história, né? Claro que tem momentos que você percebe que você está levando a história para um lado e, de repente, isso não está dando certo. Mas você percebe no papel. Você não percebe quando você vê no ar. Eu digo, se eu for perceber o defeito quando eu for ver no ar, eu vou estar 50 capítulos, 30 capítulos defasado do público. Até eu consertar, a novela acabou. Entendi. Entendeu? É verdade. Você vê, então, Beleza Fatal, por exemplo. É uma novela que a gente fez, são 40 capítulos, não é pouco, não. Não 40 é capítulos. E você vê que ela tem uma coerência toda. Por quê? A gente teve um tempo maior de trabalhar sobre os capítulos. O problema da novela de 200 capítulos é que a gente, hoje é menos aqui acima. No tempo que eu escrevia, você faz 6 capítulos por semana. Um por dia. Né? Maioria das vezes, sozinho. Você Segunda, senta na sábado. máquina, e eu fiz. As últimas novelas, as últimas 6, 7 novelas, eu tinha uma equipe, trabalhava com 2 colaboradores, assim. Desde a primeira até a primeira eu fiz com o Rubens Evaldo. Depois eu comecei a fazer, eu fazia sozinho. É mesmo? Sentava na máquina, mas a Janete Claire fazia sozinha. Todos os Glória núcleos. Pérez A faz. fazia sozinha. O Dias Gomes fazia sozinho. Não tinha um time de Além do produção? mais, a Janete Claire e Ivani Ribeiro, elas faziam uma atrás da outra. A Ivani Ribeiro escrevia as novelas das 7h30 da TV Excelsior. Então, acabava uma novela, começava outra. Acabava uma na sexta, começava a outra na segunda. Ela escrevia. E a Janete Claire, acho que ela fez 5 ou 6 novelas seguidas. Irmãos Coragem, O Homem que Deve Morrer, Selva de Pedra, tudo uma atrás da outra. E não tinha colaboradora, ela fazia todos os diálogos, tudo. Quando a tudo. Janete Claire teve um câncer, É. ela teve um câncer no intestino, ela estava escrevendo O Sétimo Sentido. Ah. Eu era um autor que tinha ido para a Globo, tinha feito uma novela de sucesso, baseada numa história dela, que foi ela que me indicou para fazer, foi O Jogo da Vida. Sim. E como ela estava doente, ela me chamou e perguntou se eu não queria escrever com ela a novela, porque ela estava com aquela bolsa de colostomia e ela estava muito mal, ela não conseguia fazer. Aí eu passei a escrever a novela para ela. Olha. Mas ninguém ficou sabendo. Olha, Não podia falar. Foi porque, um ghostwriter. eu fui ghostwriter. Porque se eu falasse, ela ia se sentir humilhada de não estar fazendo a novela. E novela era uma coisa assim, ela era autora de novela, entendeu? Então eu fui para o Rio, fiquei lá no hotel e escrevi, e nem tinha, era máquina de escrever.